Bom, pessoal, hoje vocês vão trabalhar a página 8 do seu livro de Geografia e a página 9. São textos. Eu preciso que vocês façam a leitura antes do início do vídeo, tá? Depois de terminar a leitura, acompanhe a explicação da professora. Hoje a gente vai estar falando sobre as paisagens. Lembra que na aula passada a gente já falou sobre paisagens? A gente falou das paisagens diferentes que a gente tem no nosso bairro. Hoje nós vamos falar sobre elementos naturais e elementos culturais. O que será que são os elementos naturais no nosso bairro? São as coisas que já existiam lá, que não foram feitas pelo homem, mas que são produtos da natureza. Por exemplo, um rio é um elemento natural, uma montanha, uma rocha muito grande. E os elementos culturais é tudo que o homem constrói no espaço para tornar ele um espaço mais legal para se viver. Por exemplo, as pontes, o asfalto que a gente tem na rua, os prédios, as casas e assim por diante. Vamos prestar atenção lá na leitura da página 8? Paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao nosso redor. A paisagem também é formada por sons, cheiros e movimentos. Os elementos naturais correspondem à natureza primitiva, como o ar, os rios, os mares, as florestas, a fauna, o solo, as formas variadas de relevo. Os elementos culturais referem-se a construções e transformações realizadas pelo ser humano na natureza, como a praça, as casas, os edifícios, a indústria, a ponte, as ruas, as plantações, entre outros. Paisagens de parque, bosques e plantações parecem ser formadas apenas por elementos naturais. No entanto, essas também apresentam elementos culturais. Como assim, professora? Você vê uma praça bem bonita, bem arborizada, você vai ver que ali tem elementos naturais, mas que foram plantados e projetados pelo homem, por isso é uma paisagem cultural. As plantações de trigo, por exemplo, apesar de serem formadas por trigo, um elemento natural, só existem por causa do trabalho humano. Portanto, as plantações são elementos culturais, geralmente presentes na paisagem do campo. Vamos lá para o nosso texto? Isso é uma poesia. Para fazer essa atividade, eu vou precisar que vocês peguem um lápis de cor verde e amarelo. Vamos prestar atenção nessa poesia? Ela tem o título Quem Foi Quem Fez e ela é da Ana Maria Machado e da Luísa Baeta. Vocês sabem que a Ana Maria Machado é uma das minhas autoras preferidas. Vamos lá? Quem será que fez a árvore e o vento que nela passa? Foi também quem fez a praça? Muitas vezes olho em volta e gosto de perguntar: foi gente ou não que fez isso? É um jogo bom de jogar. Planta, como é que aparece? Às vezes tem quem plantou, mas como é que ela cresce? E a terra, onde ela brotou? Na terra é que nasce o trigo, mas a terra não dá pão. Como o trigo se faz farinha, quem alguém amassa com a mão. Pinte de verde os elementos naturais citados no texto e de amarelo os elementos culturais. Não vai dar para a gente trocar ideias com os colegas e os professores, tá? Sobre a farinha, o pão que se transforma em farinha, mas é isso aí. O trigo em si, ele é um elemento natural, mas quando o homem faz a farinha e transforma em pão, ele passa a ser um elemento cultural, tá? O que você vai achar aqui que você vai pintar de verde? Tem algumas coisinhas, não são muitas, mas tem, tá? Por exemplo, verde pode ser a árvore, o vento, a terra. E amarelo, a praça, o trigo, o pão, a farinha, tá? Boa atividade, beijo!